As histórias de grandes impérios muitas vezes começam com sua ascensão e glória. Mas esta história, a da maior dinastia que Westeros já conheceu, não começa com uma ascensão. Começa com uma queda, a maior e mais terrível de todas, a perdição de Valíria. Pois, no grande cataclismo que afogou a antiga Valíria, todos os senhores de dragões morreram. Todos, exceto um. Uma única família que, avisada por um sonho, fugiu para o exílio em uma ilha de fumaça e sal chamada Pedra do Dragão. Eram os últimos de seu sangue, os últimos a comandar os céus. E então se tornaram os únicos sobreviventes. Esta é a história de seus herdeiros. A saga de como um homem, de pé sobre aquela rocha solitária, olhou para o oeste e não viu o fim de sua linhagem, mas o início de um novo destino. Então, encontre um lugar confortável. Ouça o bater de asas de couro no céu cinzento, pois a história de Aegon Targaryen não é sobre como um homem conquistou um reino, é sobre como o último sonho de um império morto se tornou o primeiro capítulo de um novo mundo. Antes da chegada do dragão, o continente de Westeros era um mundo de contrastes, vasto e selvagem. No extremo norte, onde a muralha de gelo se erguia contra as lendas, os reis do inverno, da casa Stark, governavam uma terra de neves e de uma honra fria e inflexível. No oeste, as montanhas guardavam o ouro e o poder da casa Lannister, cujos reis eram tão ricos e orgulhosos quanto os leões em seus estandartes. E no sul, os campos férteis da Campina alimentavam o maior e mais populoso dos reinos, governado pelos reis da casa Gardener, a partir de seu esplêndido castelo em Jardim de Cima. Era uma terra de reis guerreiros. Nas montanhas do leste, os cavaleiros do vale da casa Arryn viviam em sua fortaleza inexpugnável. Nas ilhas de fumaça e sal, os homens de ferro da casa Roari afiavam seus machados, prontos para saquear as costas. E nas florestas e planícies do sul, o rei da tempestade, da casa do Randon, travava guerras intermináveis contra seus vizinhos. 7 reinos, cada um com sua própria coroa, suas próprias leis e suas próprias e amargas rivalidades. Era um continente em guerra perpétua consigo mesmo. A paz era apenas o tempo que um rei levava para juntar forças para a próxima batalha. Os grandes lordes e os pequenos reis jogavam seu jogo de tronos com espadas, casamentos e traições. Eles se preocupavam com suas fronteiras, com suas colheitas e com as ofensas de seus vizinhos. Eram homens orgulhosos, governando um mundo que parecia imutável. Eles haviam se esquecido da magia. As histórias dos filhos da floresta eram apenas contos de ninar. Os gigantes e os lobos gigantes do norte eram apenas lendas. E os dragões eram criaturas de mitos, figuras de tapeçarias antigas e de canções tristes sobre um império de fogo que havia se afogado no mar do outro lado do mundo. Westeros era um reino de homens, para homens. E eles acreditavam que sempre seria assim. Eles haviam se esquecido do fogo e do sangue. Por 100 anos, o mundo esqueceu os dragões. Ou quase. Na fronteira oeste do mundo conhecido, onde o mar estreito se torna violento e imprevisível, uma ilha se erguia como um dente de dragão quebrado. Seu nome era Pedra do Dragão. Era o único lar que a casa Targaryen conhecia agora. Não era um lugar de conforto. A grama que crescia ali era escura, quase preta, e as praias não eram de areia, mas de seixos vulcânicos negros que faziam um som triste quando as ondas recuavam. O ar era sempre salgado e muitas vezes carregava consigo o cheiro de enxofre que subia da montanha que dominava a ilha, o Monte Dragão. Era um lugar de beleza sombria. Um exílio permanente que lembrava a todos os que ali viviam do poder e da tragédia de seu sangue. O castelo em si era diferente de qualquer outro. Não tinha a beleza simples de Winterfell
ou a glória dourada de Rochedo Casterly. Era uma fortaleza valiriana e parecia alienígena. As torres foram esculpidas para se parecerem com dragões, se contorcendo em agonia ou êxtase, suas garras de pedra agarrando o céu cinzento. As muralhas eram adornadas com 1000 gárgulas, cada uma criatura de pesadelo diferente, que olhavam para o mar como guardiões silenciosos. A lenda dizia que o castelo não foi construído, mas sim moldado. Que os antigos senhores de dragões usaram sua magia e o fogo de suas montarias para derreter a rocha e dar a ela a forma que desejavam. A pedra negra do castelo estava sempre fria ao toque, mesmo nos dias de sol, e parecia absorver a luz, tornando o lugar uma sombra constante contra o horizonte. Os corredores eram escuros e ecoantes, projetados para gigantes e dragões, não para homens, e o som do vento uivando através das ameias era a canção de ninar constante da ilha. Neste lugar de glória perdida, viviam os últimos Targaryen. Eles mantinham os costumes de sua terra natal, casando-se entre si para manter pura a linhagem dos senhores de dragões. Eram um povo à parte, com seus cabelos de ouro prateado e olhos violeta, que os marcavam como diferentes de todos os outros homens e mulheres do mundo. Eles olhavam para o leste e viam apenas o mar fumegante, o túmulo de água de seus ancestrais. E olhavam para o oeste, para o vasto continente de Westeros, e viam um lugar de bárbaros, um lugar de reis pequenos que brigavam por terras e por poder, ignorantes da verdadeira glória que o mundo já conhecera. Foi neste ninho de orgulho e isolamento que Aegon nasceu. Ele tinha a aparência de sua casa, mas não o temperamento. Seus ancestrais eram conhecidos por sua fúria, seu temperamento de dragão. Aegon era quieto, pensativo. Era um guerreiro habilidoso, treinado desde criança, mas não encontrava alegria na batalha. Ele lutava por necessidade, não por glória. Era um homem solitário que preferia a companhia de um mapa à de sua corte. Ele se casou com suas 2 irmãs, como era o costume. A mais velha, Visenya, era como a ilha, dura, implacável e guerreira. Ela carregava uma espada de aço valiriano chamada Irmã Negra e era tão mortal quanto qualquer homem. A mais nova, Rhaenys, era o oposto, graciosa, curiosa e sonhadora. Juntos, eles eram os 3 chefes do dragão, a última esperança de sua casa. E enquanto Visenya e Rhaenys olhavam para o mundo com os olhos de seu tempo, Aegon o olhava com os olhos da história. E ele estava cansado de viver no capítulo final da história de Valíria. Ele queria escrever o primeiro capítulo de uma nova história, a história da Casa Targaryen. E ele sabia que essa história não seria escrita na rocha negra de Pedra do Dragão, mas nas terras verdes e férteis de Westeros. O poder da Casa Targaryen não residia em exércitos ou em ouro, mas em 3 almas unidas por sangue, dever e um casamento complexo. Eles eram os 3 chefes do dragão, e cada um era tão diferente do outro quanto o sol é da lua. O centro de tudo era Aegon. Ele era um homem de contradições. Tinha a aparência de um deus valiriano, alto, de ombros largos, com os cabelos prateados e os olhos violeta de sua linhagem. Carregava consigo uma espada de aço valiriano magnífica, a lendária Blackfyre, cuja empunhadura ele mesmo havia desenhado. Mas, apesar de sua aparência de guerreiro, ele não tinha o coração de um. Aegon era um solitário, um sonhador. Ele não era um homem de grandes paixões ou de fúrias súbitas como seus ancestrais. Era quieto, pensativo, e seu carisma não vinha de discursos inflamados, mas de uma aura de autoridade e de um destino que parecia envolvê-lo. Ele não tinha amigos próximos e confiava apenas em suas irmãs. Sua ambição não era pela glória pessoal, mas por algo maior, por um legado. Ele olhava para o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser.
Sua irmã mais velha e primeira esposa era Visenya. Ela era a personificação da rocha vulcânica de sua ilha, dura, implacável e forjada no fogo. Visenya era uma guerreira em cada fibra de seu ser, tão confortável em uma armadura de anéis de aço quanto em um vestido de seda. Ela usava seus cabelos prateados presos em uma trança apertada e carregava sua própria espada de aço valiriano, a Irmã Negra, uma lâmina mais fina e elegante que a de Aegon, projetada para uma mão feminina, mas não menos mortal. Ela tinha um rosto severo e belo e raramente sorria. Enquanto Aegon sonhava, Visenya agia. Ela era a pragmática, a que via o mundo como ele era. Um lugar perigoso que precisava ser domado pela força. Havia uma sensualidade sombria nela, mas também uma desconfiança inerente a todos, exceto a seu irmão. Ela amava Aegon com uma lealdade feroz, mas seu amor era possessivo e protetor, o amor de um soldado por seu rei. E então havia a mais nova, Rhaenys, a segunda esposa de Aegon e seu verdadeiro amor. Se Visenya era a guerra, Rhaenys era a arte. Tinha um corpo esbelto e gracioso, e um rosto cheio de uma alegria e uma curiosidade que eram raras em sua casa. Ela amava a música, a dança e a poesia, mas sua maior paixão era voar. Enquanto Visenya via seu dragão como uma arma, Rhaenys via o seu como uma extensão de sua própria alma, uma forma de explorar o mundo e de tocar o céu. Ela era a aventureira, a que mais viajava, tendo voado com seu dragão por grande parte de Essos e até mesmo para além. Era ela quem trazia as notícias do mundo exterior para a reclusa Pedra do Dragão. Seu amor por Aegon era diferente do de Visenya. Era mais leve, mais brincalhão. Ela o fazia sorrir, o tirava de seus pensamentos sombrios. E embora não fosse uma guerreira como sua irmã, Rhaenys possuía uma coragem própria, uma coragem nascida da curiosidade e de um coração que se recusava a ter medo do desconhecido. Eles eram os três pilares da casa Targaryen: o sonhador, a guerreira e a exploradora. Aegon era o cérebro e a vontade. Visenya era sua mão direita, sua espada e seu escudo. E Rhaenys era seu coração, sua conexão com o mundo e com a alegria de viver. Separados, eles eram poderosos. Juntos, eles eram uma força capaz de subjugar um continente. A dinâmica entre eles era um delicado equilíbrio de dever, amor e poder. Uma dança complexa que definiria o curso da história e a forja de um novo reino. Aegon, Visenya e Rhaenys eram os cavaleiros, mas as verdadeiras armas da conquista, o fogo que forjaria os 7 reinos em um só, eram seus dragões. Eram os 3 últimos dragões de Valíria, nascidos em Pedra do Dragão, as criaturas mais magníficas e aterrorizantes do mundo. Cada um estava ligado a seu cavaleiro por uma magia antiga, uma conexão que era mais profunda do que a de um homem e seu cavalo. Era uma simbiose de alma e de vontade. E cada dragão era um reflexo de seu mestre. A montaria de Aegon era Balerion, o terror negro. Ele era o maior e mais antigo dos 3, o último ser vivo a ter visto a própria Valíria antes de sua perdição. Balerion era colossal, uma montanha de músculos e escamas que se movia com a lentidão de uma avalanche. Suas escamas eram negras como a obsidiana, e seus dentes do tamanho de espadas. Sua envergadura era tão vasta que, quando ele voava, sua sombra podia cobrir uma cidade inteira. O fogo de Balerion não era vermelho ou laranja. Era negro, salpicado de vermelho, e queimava com um calor tão intenso que podia derreter aço e transformar pedra em escória. Ele era o poder bruto, a aniquilação encarnada. O rugido de Balerion não era apenas um som, era uma força que podia abalar as fundações de castelos e quebrar a coragem dos exércitos mais valentes. Ele era o dragão de Aegon, silencioso, poderoso e o instrumento definitivo do fim de uma era.
A montaria de Visenya era Vhagar. Embora menor que Balerion, ela era uma veterana de inúmeras batalhas nas guerras que os Targaryen travaram em Essos antes da conquista. Era uma criatura temperamental e feroz. Suas escamas eram de um bronze esverdeado e seus olhos chamas verdes e brilhantes. Vhagar era a mais barulhenta dos três. Seu rugido era um grito agudo e furioso que prometia uma morte rápida. Seu fogo era tão quente que podia transformar um cavaleiro em sua armadura em uma poça de metal derretido em um piscar de olhos. Ela era o dragão de Visenya, experiente, impaciente e terrivelmente eficiente em seu trabalho de destruição. E finalmente havia Meraxes, a montaria de Rhaenys. Ela era a mais jovem e a mais veloz dos três. Suas escamas eram de uma prata brilhante que reluzia sob o sol, e seus olhos eram poças de ouro derretido. Meraxes não tinha a força bruta de Balerion ou a fúria de Vhagar, mas tinha uma agilidade e uma graça que a tornavam uma visão deslumbrante no céu. Ela podia subir mais rápido e voar por mais tempo que seus irmãos. Rhaenys raramente a usava para a batalha. Ela a usava para explorar, para dançar com as nuvens e para ver o mundo. O fogo de Meraxes era uma chama dourada, tão bela quanto mortal. Ela era o dragão de Rhaenys, curiosa, graciosa e a personificação da liberdade selvagem dos céus. Esses três seres, que passavam a maior parte do tempo dormindo nas encostas fumegantes do Monte Dragão, eram o segredo do poder Targaryen. Um pequeno exército com 3 dragões era mais poderoso do que o maior exército de homens que Westeros poderia reunir. Eles eram as armas nucleares de sua era, uma trindade de fogo e morte que inspirava tanto admiração quanto um terror abjeto. E quando os três voavam juntos, o céu escurecia, e o mundo abaixo prendia a respiração, sabendo que os deuses antigos de Valíria haviam retornado para reivindicar o que acreditavam ser seu por direito. Enquanto suas irmãs cuidavam dos assuntos cotidianos de Pedra do Dragão, Aegon passava a maior parte de seu tempo em uma única sala, no topo da torre mais alta do castelo, conhecida como a Câmara da Mesa Pintada. Esta sala era seu santuário, seu centro de comando e a janela para seus sonhos. A sala era grande e circular, com janelas em arco que ofereciam uma vista de 360 graus do mar e do céu. Não havia tronos ou tapeçarias luxuosas. A sala era austera, dominada por uma única e imensa peça de mobília no centro. Era a Mesa Pintada, uma enorme lousa de madeira, esculpida na forma exata do continente de Westeros. Não era um trabalho de um carpinteiro comum. Tinha sido encomendada por Aegon anos antes e artesãos levaram anos para completá-la. Cada detalhe estava ali, meticulosamente esculpido e pintado. Cada rio sinuoso, cada cadeia de montanhas, cada floresta densa, cada castelo e cidade. Não havia fronteiras políticas desenhadas nela. Era apenas a terra, a paisagem, um continente inteiro sob seu olhar. A mesa era a obsessão de Aegon. Era onde seu sonho de conquista tomava forma. Por horas, dias a fio, ele ficava ali, sozinho, na penumbra da sala, iluminado apenas pela luz cinzenta que entrava pelas janelas. Ele não usava mapas de papel. Ele usava a própria mesa. Ele havia esculpido pequenas figuras de madeira para representar os exércitos dos 7 reinos. Pequenos lobos para os Stark, leões para os Lannister, falcões para os Arryn. E ele tinha suas próprias peças, 3 dragões primorosamente esculpidos em obsidiana. Com um longo bastão de madeira, ele movia as peças pela mesa, jogando a guerra em sua mente dezenas, centenas de vezes. Ele testava estratégias. Se eu desembarcar aqui, o Rei da Tempestade marchará para o norte ou para o sul? Se eu queimar a frota do Homem de Ferro, como os Lannister reagirão? Era um jogo de xadrez em uma escala continental, jogado por um único jogador contra 7 oponentes imaginários. Ele aprendia os nomes de cada casa nobre, de cada pequeno lorde.
Ele conhecia a força de suas guarnições, a riqueza de suas terras, as rivalidades e alianças que os uniam e os dividiam. Rhaenys às vezes entrava na sala e o encontrava perdido em seus pensamentos, olhando para o mapa como um homem apaixonado olha para o rosto de sua amada. Ela tentava puxá-lo para fora, para a luz do sol, para um voo em seus dragões. Às vezes, ela conseguia. Visenya, por outro lado, entendia a obsessão. Ela entrava na sala não para distraí-lo, mas para participar. Ela apontava para o mapa com a ponta de uma adaga e falava de estratégia, de pontos fracos, de como usar o terror como uma arma. Ela era a única que compartilhava plenamente de sua visão, embora por razões diferentes. Ele via a unificação. Ela via a submissão. A mesa pintada era mais do que um mapa, era a manifestação física da ambição de Aegon. Era a prova de que sua conquista não seria um ato de fúria impulsiva, como as de seus ancestrais valerianos. Seria calculada, planejada, cada movimento, cada batalha já havia acontecido 1000 vezes naquela sala, naquela mesa de madeira. Ele não estava se preparando para invadir Westeros. Em sua mente, ele já a havia conquistado. Agora, ele só precisava fazer com que o mundo real alcançasse seu sonho. Para entender a ousadia do sonho de Aegon, é preciso entender o mundo que ele pretendia conquistar. O continente de Westeros não era um reino, mas 7. 7 nações independentes, cada uma com seu próprio rei, sua própria cultura e uma longa e sangrenta história de guerras uns contra os outros. Era um continente fraturado, um mosaico de rivalidades antigas e de um orgulho teimoso. No extremo norte, separado do resto do continente por um gargalo de pântanos, ficava o Reino do Norte. Era uma terra vasta, fria e pouco povoada, governada de sua antiga fortaleza de Winterfell pela casa Stark. Os reis do inverno, como eram conhecidos, eram um povo duro e austero, moldado pelo frio. Eles seguiam os deuses antigos e valorizavam a honra acima de tudo. Sua força não vinha de grandes exércitos, mas da lealdade inabalável de seus vassalos e de sua capacidade de sobreviver aos invernos mais brutais. A oeste, nas terras ricas em ouro, reinava a Casa Lannister, de Rochedo Casterly. Os reis do Rochedo eram os mais ricos dos 7. Seu poder construído sobre montanhas cheias de ouro. Eram um povo orgulhoso, astuto e sempre preocupado com seu legado. Seus exércitos eram os mais bem equipados de Westeros, seus cavaleiros vestindo armaduras de aço polido que brilhavam ao sol. Ao sul dos Lannister ficava o vasto e fértil Reino da Campina, governado pela Casa Gardener de Jardim de Cima. Era a maior e mais populosa das nações, a cesta de pães de Westeros. Os Gardener eram amados por seu povo, e seu reino era famoso por seus torneios, seus cavaleiros e sua cultura de cavalheirismo. Seu poder era o poder da multidão, a capacidade de levantar o maior exército do continente. A leste, nas montanhas impenetráveis, ficava o Reino da Montanha e do Vale, governado pela casa Arryn do Ninho da Águia. Era a mais antiga linhagem de nobreza ândala, e seu castelo era considerado inexpugnável. Os Arryn eram um povo isolado e orgulhoso, que raramente se envolvia nas guerras de seus vizinhos, confiando em suas montanhas para protegê-los. Nas Ilhas de Ferro, vivia o povo mais temido de Westeros. Governados pela casa Roari de Harrenhal, os Homens de Ferro eram invasores, piratas que não semeavam, mas colhiam o que os outros plantavam. Sua religião era a do Deus afogado, e sua cultura era a do saque e da conquista. Na época de Aegon, seu poder se estendia muito além de suas ilhas rochosas, e eles governavam as terras fluviais com uma crueldade lendária. Nas terras ao sul, ficavam os reinos da Tempestade e de Dorne. Os reis da Tempestade, da casa do Randon de Ponta Tempestade, eram guerreiros ferozes, com uma longa história de batalhas contra seus vizinhos.
E no deserto quente e rochoso do sul, ficava Dorne, governada pelos príncipes e princesas da Casa Martell. Dorne era diferente de todos os outros reinos, com sua cultura, leis e táticas de guerra influenciadas pelos Rhoynares. Eles eram um povo independente e teimoso que nunca havia sido verdadeiramente conquistado. Esses eram os Sete Reinos, um continente em guerra perpétua consigo mesmo, rei contra rei, casa contra casa, irmão contra irmão. Eles eram fortes em seus próprios domínios, mas estavam cegos pela arrogância e pelas pequenas disputas. Eles não tinham ideia de que, do outro lado do mar, em uma ilha de fumaça, um homem com 3 dragões olhava para o mapa deles e via não 7 reinos orgulhosos, mas um único reino quebrado, esperando para ser unido, seja pela diplomacia ou pelo fogo. Por anos, Aegon apenas observou. Ele estudou os 7 reinos, aprendeu suas fraquezas, mas não agiu. Sua hesitação não vinha da dúvida, mas da paciência de um predador esperando o momento perfeito para atacar. Enquanto isso, o jogo dos tronos em Westeros continuava a ser jogado com a mesma ferocidade de sempre. As maiores potências do sul, na época de Aegon, eram 2. A primeira eram as Ilhas de Ferro e as Terras Fluviais, governadas com mão de ferro pelo cruel Harren, o Negro, que estava perto de completar sua monstruosa e inexpugnável fortaleza de Harrenhal. A segunda grande potência era o Reino da Tempestade, governado de ponta tempestade por Argilac Durrandon, conhecido como Argilac, o Arrogante. Ele era um rei envelhecido, um grande guerreiro em sua juventude, mas agora consumido pela paranoia e pelo orgulho. Seu maior medo era Harren, o Negro, que estava expandindo seu domínio para o leste, ameaçando as fronteiras do Reino da Tempestade. Buscando um aliado poderoso para conter Harrenhal, Argilac, o Arrogante, olhou para o leste, para além do mar. Ele olhou para o misterioso senhor de dragão de Pedra do Dragão. Um dia, um navio com as velas do cervo coroado dos Durrandon chegou à Pedra do Dragão. Ele trazia uma proposta de Argilac para Aegon. O rei da tempestade oferecia uma aliança formal, e para selar o pacto, ele oferecia a mão de sua única filha, Argela, em casamento a Aegon. A oferta também incluía um dote generoso: todas as terras a leste do Olho de Deus, desde o Tridente até o Água Negra. Eram terras que, na verdade, não pertenciam a Argilac, mas sim a Harren, o Negro. Ele estava oferecendo a Aegon um pedaço do reino de seu inimigo, esperando que os dragões Targaryen o conquistassem para ele. Aegon recebeu os emissários na Câmara da Mesa Pintada. Ele ouviu a oferta em silêncio, seus olhos violeta indecifráveis. A proposta, em si, era astuta, mas havia um problema fundamental. Aegon já era casado, com suas 2 irmãs. Oferecer a mão de sua filha a um homem que já tinha 2 esposas era, na melhor das hipóteses, um sinal de ignorância das tradições valerianas. Na pior, era um insulto calculado. Além disso, a oferta de terras que não eram suas para dar cheirava a manipulação. Argilac não queria um aliado, ele queria uma arma. Ele queria usar o fogo de dragão como um cão de caça para resolver seus problemas de fronteira. Aegon não se enfureceu. Sua resposta foi fria e calculada, como um movimento no jogo que ele jogava há anos. Ele recusou a mão da princesa Argela. Em vez disso, ele fez uma contraproposta. Ele ofereceu a mão de seu melhor amigo e general, Orys Baratheon, para a princesa. Em troca, ele aceitaria as terras e formaria a aliança. Orys era, segundo os rumores, meio-irmão bastardo de Aegon, um guerreiro feroz e leal. Para Aegon, era uma oferta generosa, mas para Argilac, o Arrogante, a resposta foi o maior insulto de sua vida. A ideia de casar sua filha, uma princesa de uma das mais antigas linhagens de Westeros, com um bastardo de mão suja, o encheu de uma fúria cega. Sua resposta foi rápida, brutal
e selou o destino dos 7 reinos. Ele não enviou uma carta de volta. Ele mandou cortar as mãos do mensageiro de Aegon. Ele as enviou de volta para a Pedra do Dragão em uma caixa, com uma mensagem simples e desafiadora. Estas são as únicas mãos que o seu bastardo terá de mim. O catalisador que Aegon esperava havia finalmente chegado, não na forma de um convite, mas de um desafio mortal. A caixa chegou em uma manhã cinzenta, trazida por um navio que partiu assim que a carga foi deixada na praia. Ela foi levada para a câmara da mesa pintada, onde Aegon e suas irmãs estavam reunidos. A caixa era de madeira simples, sem adornos, mas o ar ao redor dela parecia frio. Aegon a abriu ele mesmo. Dentro, sobre um leito de veludo, estavam as 2 mãos decepadas de seu enviado, pálidas e preservadas em sal. Rhaenys soltou um grito abafado e se virou, seu rosto pálido de horror. Visenya, por outro lado, deu um passo à frente, seus olhos se estreitando em uma fúria gelada. Ela desembainhou sua espada, a Irmã Negra, e a lâmina fina pareceu beber a luz fraca da sala. Eu mesma levarei a nossa resposta à ponta tempestade, ela disse, sua voz um sibilo perigoso. Eu queimarei o castelo dele e trarei a cabeça de Argilac para você em uma lança. Mas Aegon não se moveu. Ele não gritou. Ele não amaldiçoou o nome de Argilac. Ele simplesmente olhou para as mãos na caixa. Uma calma terrível desceu sobre ele, a calma de uma decisão que foi finalmente tomada, de um caminho do qual não havia mais retorno. Ele olhou para Visenya e, com um único gesto, mandou-a embainhar sua espada. A fúria, ele sabia, era uma arma imprecisa. O que viria a seguir não seria um ato de vingança passional, seria um ato de conquista calculada. O insulto de Argilac não seria respondido com a morte de Argilac, seria respondido com o fim de seu mundo. Naquela noite, Aegon convocou seus poucos lordes e cavaleiros, os vassalos de Pedra do Dragão. Ele lhes mostrou a caixa. Ele leu a mensagem de Argilac. E então, pela primeira vez, ele lhes contou seu verdadeiro plano. Não uma aliança, não uma guerra de fronteira, mas a unificação de Westeros, um continente, um reino, um rei. A ousadia do plano deixou os homens em silêncio, mas ao olharem para o rosto de seu senhor e para os 3 grandes dragões que dormiam na montanha, eles não viram a loucura. Eles viram o destino. No dia seguinte, os corvos partiram de Pedra do Dragão. Dezenas deles voando para o oeste, cada um carregando um pergaminho selado com o selo do dragão de 3 cabeças da casa Targaryen. As mensagens foram enviadas para cada um dos 7 reis, e para a cidadela em Vila Velha, e para cada grande lorde de Westeros. A mensagem era a mesma, escrita em letras claras e sem adornos. Ela anunciava que Aegon da casa Targaryen havia chegado para reivindicar o que era seu, que a partir daquele dia haveria apenas um rei em Westeros. Aqueles que dobrassem o joelho manteriam suas terras e seus títulos. Aqueles que pegassem em armas contra ele seriam derrubados, subjugados e destruídos. A resposta de Aegon ao insulto de Argilac não foi enviada em uma caixa. Foi enviada nas asas de corvos para todos os cantos do reino. O jogo havia começado, e o primeiro movimento seria o desembarque de um dragão em solo de Westeros. A resposta de Westeros à declaração de Aegon foi, em sua maior parte, o silêncio do desprezo. Os grandes reis, em seus castelos poderosos, riram do senhor de uma ilha rochosa que ousava lhes dar ordens. Eles viam Aegon não como um conquistador, mas como um aventureiro arrogante. Um exército Targaryen, eles sabiam, era minúsculo. Com menos de 1.600 homens, era menor do que a guarnição de muitos castelos. Eles tinham espadas de aço valiriano e um sangue nobre, mas números eram números. O que os reis de Westeros, em sua arrogância, falharam em calcular devidamente foi o peso dos 3 dragões na balança. Aegon
não esperou por suas respostas. Sua pequena frota de navios partiu de Pedra do Dragão em uma manhã enevoada, suas velas negras ostentando o dragão vermelho de 3 cabeças de sua casa. Não era uma grande armada, mas uma força de invasão pequena e rápida, e acima deles, cortando as nuvens, voavam as verdadeiras armas. Balerion, Vagar e Meraxes, voando em formação, suas sombras gigantescas passando sobre os navios como um presságio de escuridão. Eles não navegaram para a Ponta Tempestade para uma vingança direta, nem para Vila Velha, o coração da fé. Aegon, seguindo os planos que traçara por anos em sua mesa, escolheu um ponto estratégico, um lugar de pouca importância militar, mas de grande valor simbólico. Eles desembarcaram na costa norte da foz do rio Água Negra, em uma área de colinas suaves e florestas, com 3 pequenas colinas dominando a paisagem. O lugar não tinha um castelo, apenas uma pequena vila de pescadores. A resistência foi nula. Os pequenos lordes da região, Rosby e Stokeworth, viram os dragões circulando no céu e se renderam imediatamente, sendo os primeiros a dobrar o joelho. Eles foram recompensados por sua sabedoria, mantendo suas terras e títulos, agora como vassalos diretos de Aegon. No topo da mais alta das 3 colinas, Aegon ordenou a construção de seu primeiro posto avançado em solo de Westeros. Não era um castelo de pedra. Não havia tempo para isso. Era um forte simples, tosco, feito de madeira e terra, com uma paliçada ao redor. Era pequeno, mas sua posição era estratégica, dominando a foz do rio. E ele o nomeou com uma simplicidade que refletia sua confiança inabalável, o Aegon Fort. Este pequeno forte de lama e madeira seria a semente da qual a maior cidade de Westeros, Porto Real, um dia cresceria. E aquela colina se tornaria conhecida como a Colina Alta de Aegon, o futuro local da Fortaleza Vermelha. O desembarque foi um sucesso. Foi rápido, eficiente e quase sem derramamento de sangue. Mas era apenas o primeiro passo. Aegon sabia que os reis de Westeros não permaneceriam em silêncio por muito tempo. Ele havia fincado sua bandeira no solo deles. Agora, ele tinha que provar que tinha o direito de mantê-la ali. A notícia do desembarque se espalharia como fogo, e os exércitos dos 7 reinos começariam a marchar. A verdadeira guerra estava prestes a começar. Com a rendição das casas Rosby e Stokeworth, a pequena área ao redor do Aegonfort se tornou o primeiro território Targaryen em Westeros. Mas para governar, Aegon precisava de mais do que a submissão nascida do medo. Ele precisava de legitimidade. Ele precisava de uma coroa. A cerimônia que se seguiu não foi realizada em um grande septo ou em uma sala do trono antiga. Aconteceu no topo da colina de Aegon, dentro da paliçada de madeira de seu forte recém-construído. Seus seguidores se reuniram ao seu redor. Não eram os grandes lordes de Westeros, mas os poucos cavaleiros e soldados que o seguiram de Pedra do Dragão. Diante deles, Aegon se ajoelhou. Não foi Visenya, a guerreira, quem o coroou, mas Rhaenys, a mais amada. A coroa que ela colocou em sua cabeça não era de ouro ou prata cravejada de joias. Era uma coroa simples, um círculo de aço valeriano, escuro e sem adornos, mas com grandes rubis quadrados cravados nela. Era a coroa de um guerreiro, não de um rei de salão. Quando ele se levantou, seus próprios homens o aclamaram. Aegon, primeiro de seu nome, rei de toda Westeros e escudo de seu povo, eles gritaram. Eram palavras grandiosas para um homem que naquele momento governava apenas alguns quilômetros quadrados de terra. Mas as palavras tinham poder. Eram uma declaração de intenção, um desafio lançado a todos os outros reis. Após sua própria coroação, Aegon imediatamente começou a formar sua corte e a estabelecer seu governo. Ele confirmou os lordes que se renderam em suas terras. Ele nomeou seu amigo Orys Baratheon como a primeira mão do rei, seu principal conselheiro e comandante.
Ele sabia que a conquista não seria vencida apenas com fogo de dragão, mas com alianças e com a promessa de um governo justo. Ele precisava mostrar aos lordes de Westeros que ele oferecia uma alternativa melhor à tirania de reis como Harren, o Negro ou a arrogância de Argilac. E então ele dividiu suas forças. A conquista não seria uma única e longa marcha, mas uma campanha de 3 frentes, cada uma liderada por um dos chefes do dragão. Visenya, montada em Vhagar, foi enviada para o leste para subjugar a frota da casa Arryn no vale. Rhaenys, em sua veloz Meraxes, voou para o sul em direção às Terras da Tempestade, e Aegon, montado em Balerion, o Terror Negro, voltou seus olhos para a maior e mais imediata ameaça, a monstruosidade de pedra e fogo de Harren, o Negro, a fortaleza de Harrenhal. A notícia da coroação de Aegon se espalhou, e a reação dos 7 reinos foi uma mistura de zombaria e de uma crescente inquietação. Eles ainda o viam como um invasor, mas agora ele era um invasor com uma coroa e um reino nascente. A fase de observação havia terminado. A primeira grande campanha da Guerra da Conquista estava prestes a começar, e seu primeiro alvo seria o rei mais cruel e o castelo mais forte de toda Westeros. Enquanto Visenya e Rhaenys partiam em suas próprias missões, Aegon virou sua atenção para o coração do continente. Seu alvo era Harren, o Negro, rei das Ilhas de Ferro e das terras fluviais. Harren era um tirano, odiado pelo povo que ele havia conquistado. Por 40 anos, ele havia governado as férteis terras fluviais, a partir de seu navio, sangrando a região com impostos e brutalidade. E por toda a sua vida, ele havia se dedicado a um único e megalomaníaco projeto, a construção do maior castelo que o mundo já vira, Harrenhal. Ele queria um castelo tão grande e tão forte que nem mesmo os deuses pudessem derrubá-lo. Ironicamente, a fortaleza foi concluída no mesmo dia em que Aegon Targaryen desembarcou em Westeros. Aegon não marchou diretamente para Harrenhal. Ele era um estrategista astuto. Ele sabia que a maior fraqueza de um tirano é o ódio de seu próprio povo. Ele enviou corvos não para Harren, mas para os lordes das terras fluviais que sofriam sob o domínio dos Homens de Ferro. A mensagem de Aegon era simples. Levantem-se contra seus opressores, juntem-se a mim e eu lhes devolverei sua autonomia sob minha coroa. A primeira casa a atender ao chamado foi a casa Tully de Correrio. Lord Edmund Tully, um homem cauteloso, mas que odiava os Roari, ergueu o estandarte do dragão de 3 cabeças ao lado de sua própria truta prateada. Sua rebelião foi a faísca que incendiou a pradaria. Um por um, os outros lordes fluviais, Blackwood, Mallister, Bracken, Frey, se juntaram à causa de Tully. Uma grande rebelião eclodiu por todas as terras fluviais. Os castelos dos Homens de Ferro foram cercados e suas guarnições massacradas. Harren, o Negro, de repente se viu como um rei sem reino, um tirano cujos súditos haviam se voltado contra ele. Enfurecido, ele se refugiou em sua fortaleza recém-concluída, Harrenhal, junto com seus últimos filhos e seus guerreiros mais leais. Ele riu da rebelião. Ele riu de Aegon. Harrenhal era inexpugnável. Tinha 5 torres maciças mais altas do que qualquer outra em Westeros, e suas muralhas eram tão espessas que nem mesmo uma dúzia de catapultas poderia arranhá-las. Ele se sentou em seu castelo, seguro em sua arrogância, e esperou que o exército de Aegon viesse se quebrar contra suas muralhas, como as ondas do mar contra um penhasco. Aegon marchou para o norte, não mais com seu pequeno exército, mas com uma crescente hoste de lordes fluviais leais a ele. Eles chegaram às margens do grande lago conhecido como o Olho de Deus e viram Harrenhal pela primeira vez. A visão era de tirar o fôlego. Era menos um castelo e mais uma montanha de pedra negra, uma monstruosidade de orgulho e de trabalho escravo. Era,
como Harren acreditava, impenetrável para qualquer exército de homens. Mas Aegon não havia trazido apenas um exército de homens. Ele havia trazido fogo feito carne. Ele montou acampamento do outro lado do lago e enviou um único mensageiro para um parlamentar final. A oferta era simples: renda-se agora, e a linhagem de Roar poderia terminar. Resista, e ela seria exterminada. A resposta de Harren, o Negro, à oferta de Aegon foi um escárnio. Os muros de Harrenhal são fortes e espessos, ele gritou do alto de sua muralha. O fogo de dragão não pode me assustar. Ele prometeu riquezas e terras a qualquer homem que pudesse matar o dragão de Aegon. E então ele se fechou dentro de seu castelo, trancando seus portões maciços, convencido de sua própria invencibilidade. Ele acreditava que Aegon teria que construir um cerco que duraria anos, um cerco que seu pequeno exército não poderia sustentar. Harren não entendia que os dragões não se importavam com muros. Ao pôr do sol, Aegon se encontrou com Harren uma última vez, sob a sombra das muralhas. Quando o sol se puser, sua linhagem chegará ao fim, Aegon prometeu, sua voz calma e fria. Harren cuspiu e voltou para dentro para festejar com seus filhos em seu grande salão. Aegon, por sua vez, não preparou catapultas ou arietes. Ele simplesmente montou em seu dragão. Ele esperou a escuridão total, a lua e as estrelas escondidas pelas nuvens. E então ele deu o comando. Balerion, o terror negro, ergueu-se no céu noturno. Ele não era uma silhueta. Ele era um buraco na própria noite, uma escuridão mais profunda do que a que o cercava. Ele subiu, cada vez mais alto, até que as 5 torres maciças de Harrenhal pareciam os dedos de uma mão de criança. Harren e seus homens, olhando das ameias, riram, pensando que o dragão estava fugindo. Eles não entendiam que, para um dragão, a altura é uma arma. E então, do alto, Balerion mergulhou. Não foi um voo, foi uma queda, um cometa de escuridão e fúria descendo dos céus. O som de sua descida era como o de uma tempestade, um uivo que fez o ar vibrar. E quando ele estava sobre o castelo, Aegon deu a ordem: Dracarys. O fogo que saiu da boca de Balerion não era uma chama comum. Era uma torrente de fogo negro, uma escuridão líquida que queimava com o calor do coração de um vulcão. O fogo não atingiu as muralhas. Ele passou por cima delas, caindo sobre o castelo como uma chuva de morte. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um extermínio. O fogo negro envolveu as 5 grandes torres. A pedra, que Harren acreditava ser impenetrável, começou a brilhar em vermelho, depois em branco e então começou a derreter. As torres, que levaram 40 anos para serem construídas, se contorceram e derreteram como velas de cera, suas pontas se curvando para dentro em agonia. O som dos gritos dos homens lá dentro foi abafado pelo rugido do fogo e pelo som de pedra se partindo. Harren, o Negro, e todos os seus filhos foram queimados vivos dentro da torre que ele acreditava que o manteria seguro para sempre. Ao amanhecer, o fogo havia se extinguido, mas o castelo de Harrenhal estava destruído. As 5 torres eram agora tocos disformes e enegrecidos, ruínas derretidas que fumegariam por anos. A grande fortaleza que deveria durar milênios não sobreviveu a uma única noite. Aegon pousou Balerion em meio à carnificina fumegante. Ele não sentiu triunfo, apenas a conclusão fria de um trabalho. Ele pegou as espadas retorcidas e meio derretidas dos homens de Harren dos pátios. Elas seriam as primeiras de muitas que um dia formariam o seu trono. E ele nomeou Edmund Tully como o novo senhor das terras fluviais. A mais forte casa de Westeros havia sido exterminada. O castelo mais forte havia sido quebrado, e uma mensagem clara havia sido enviada a todos os outros reis. Muros não podem parar dragões. Enquanto Aegon subjugava as terras fluviais com fogo de dragão,
A guerra no sul tomava um rumo diferente. A missão de conquistar as terras da tempestade havia sido confiada não a um Targaryen de sangue, mas ao homem que Aegon mais confiava. Seu general e amigo de infância, Orys Baratheon. A tarefa era assustadora. O rei da tempestade, Argilac, o arrogante, era um guerreiro lendário. E seu castelo, Ponta Tempestade, era uma fortaleza antiga e poderosa, construída para resistir às piores tempestades dos deuses e dos homens. Além disso, o insulto de Argilac a Orys, chamando-o de bastardo de mão suja, havia tornado o conflito profundamente pessoal. Orys Baratheon marchou para o sul com o grosso do exército Targaryen. Ele não tinha um dragão, mas tinha a lealdade dos novos lordes da coroa que haviam se juntado à causa de Aegon. Ao mesmo tempo, Rhaenys, montada em sua veloz dragão Meraxes, voava à frente do exército, agindo como batedora e como uma arma de terror psicológico. Ela não queimava castelos indiscriminadamente, mas sua mera presença, a visão daquela grande besta prateada circulando no céu, era o suficiente para fazer com que muitas guarnições se rendessem sem luta. Argilac, o arrogante, no entanto, não era um homem que se rendia. A notícia da queda de Harrenhal chegou a ele, mas em vez de instilar medo, apenas alimentou sua fúria. Ele se recusava a se esconder atrás de seus muros, como Harren, o negro. Ele era um guerreiro e morreria como um. Reunindo todo o seu exército, uma hoste de cavaleiros e soldados com estandartes de cervos coroados, ele marchou para o norte para encontrar o exército de Orys em campo aberto. Ele escolheu seu terreno com cuidado, esperando interceptar as forças de Orys enquanto elas atravessavam uma área de colinas. Os dois exércitos se encontraram em uma batalha que se tornaria conhecida como a Última Tempestade. O nome foi profético, pois, no dia da batalha, os céus se abriram. Uma chuva torrencial caiu sobre o campo, transformando a terra em um mar de lama, cegando os arqueiros e tornando o avanço dos cavaleiros quase impossível. O exército de Argilac era maior e tinha uma posição superior nas colinas. No início, a batalha pendeu a seu favor. Seus cavaleiros, apesar da lama, desceram as colinas, quebrando as linhas de infantaria de Orys. Mas Rhaenys e Meraxes mudaram o curso da batalha. Voando baixo através da chuva e do vento, a dragão prateada mergulhou sobre as linhas dos homens da tempestade. Seu fogo dourado transformou a chuva em vapor e os cavaleiros em tochas gritantes. O terror que a visão de um dragão em batalha inspirava quebrou a formação e o moral do exército de Argilac. Vendo sua vantagem desmoronar, o velho rei, em um último ato de bravura e fúria, liderou uma carga desesperada diretamente para o centro das linhas de Orys, buscando um combate singular com o bastardo que ele tanto desprezava. E ele o encontrou. No meio do caos da lama e da chuva, Argilac, o último rei da tempestade, e Orys Baratheon, o futuro senhor de Ponta Tempestade, se enfrentaram. Foi um duelo feroz. O velho rei lutou com a força de um homem que não tinha nada a perder. Mas Orys era mais jovem, mais forte. A batalha terminou quando os dois foram derrubados de seus cavalos, lutando na lama. Orys matou Argilac com uma adaga no coração. Com a morte de seu rei, o exército da tempestade se desfez. Orys Baratheon, o bastardo, havia vencido. E com a morte de Argilac, o arrogante, uma das mais antigas e orgulhosas linhagens de reis em Westeros, chegou a um fim sangrento e lamacento. A notícia da queda de Harrenhal e da morte de Argilac, o arrogante, enviou uma onda de choque por toda Westeros. O desprezo inicial por Aegon Targaryen se transformou em um medo muito real. Os reis restantes perceberam que não estavam enfrentando um simples aventureiro, mas uma força de conquista como o mundo nunca havia visto. Em vez de se acovardarem, dois dos mais poderosos entre eles decidiram que a única maneira de combater fogo era com uma força esmagadora.
Do oeste marchou Loren Lannister, o rei do Rochedo. Senhor de Rochedo Casterly e das terras ricas em ouro, ele comandava o exército mais bem equipado de Westeros. Seus cavaleiros usavam armaduras de aço dourado que brilhavam como o sol, e seus estandartes de leão eram feitos de seda fina. Ele era conhecido como Loren, o Belo, um rei orgulhoso e confiante no poder de sua riqueza. Do sul, marchou Mernov Gardener, o rei da Campina. Senhor de Jardim de Cima e de um reino vasto e fértil, ele comandava o maior exército. Onde os Lannister tinham a qualidade, os Gardener tinham a quantidade. Dezenas de milhares de homens, incluindo a famosa ordem de cavalaria de seu reino, marcharam sob seus estandartes da Mão Verde. O rei Mern era um homem corpulento e confiante, seguro no fato de que nenhum exército em Westeros poderia igualar o seu em número. Os dois reis, que por gerações haviam sido rivais, concordaram em se encontrar e unir suas forças. Eles sabiam que, separados, poderiam ser derrotados, mas juntos eles eram invencíveis. Eles se encontraram nas planícies douradas da Campina, e a visão de seus dois exércitos se unindo foi uma das mais magníficas da história de Westeros. 55.000 soldados de infantaria e mais de 5.000 cavaleiros. Era uma muralha de aço e de homens, uma hoste dourada que se estendia por quilômetros. Era o maior exército já reunido no continente. Eles marcharam para o norte, em direção ao rio Água Negra, com uma confiança absoluta em sua vitória. Eles sabiam que Aegon estava vindo para encontrá-los. E eles zombaram de seu pequeno exército, que tinha menos de 1/5 do tamanho do deles. Eles ouviram as histórias sobre os dragões, é claro, mas um dragão, por mais grande que fosse, não poderia queimar 50.000 homens. A escala de seu exército era, em si mesma, uma defesa. A vitória para eles não era uma possibilidade, era uma certeza matemática. Aegon, ao saber da aliança dos dois reis, não recuou. Ele reuniu seu próprio exército, que agora incluía os lordes das terras fluviais e das terras da coroa. Mas ele sabia que em uma batalha terrestre ele seria esmagado. Sua esperança não estava nos homens, mas no céu. E pela primeira vez na guerra, ele convocou suas 2 irmãs e seus 2 dragões para se juntarem a ele. Os 3 conquistadores e as 3 bestas aladas voaram juntos para encontrar a grande hoste dourada. O maior exército que Westeros já viu estava prestes a colidir com as 3 únicas criaturas de seu tipo no mundo. A batalha que se seguiria não seria decidida por espadas ou por números. Seria decidida pelo fogo. Os 2 grandes exércitos se encontraram em uma vasta planície de campos de trigo dourado, ao sul do rio Água Negra. O dia estava claro e sem vento, perfeito para a batalha. A hoste dos 2 reis, Loren Lannister e Mern Gardener, estava confiante. A visão de seus exércitos unidos era de tirar o fôlego. Uma muralha de escudos, um mar de estandartes e uma floresta de lanças que se estendia até onde a vista alcançava. Quando o exército Targaryen apareceu do outro lado do campo, muito menor, os homens da Campina e do Rochedo riram. A vitória parecia fácil. Aegon e seu exército não avançaram imediatamente. Eles se posicionaram em uma formação defensiva com os arqueiros na frente. Então, do céu, eles vieram. Pela primeira e única vez em toda a guerra, os 3 dragões Targaryen voaram para a batalha juntos. Balerion, Vhagar e Meraxes apareceram como 3 pontos negros no horizonte que cresceram rapidamente, transformando-se em 3 bestas colossais que obscureceram o sol. Um silêncio aterrorizado caiu sobre a hoste dos 2 reis. Os cavalos empinaram, e os homens que nunca haviam visto um dragão, muito menos 3, sentiram um medo primordial que gelou o sangue em suas veias. Os dragões não mergulharam imediatamente. Eles circularam alto, como abutres esperando a morte certa. Então os 2 reis, recuperando-se do choque, deram a ordem para avançar.
Seus cavaleiros, a flor da cavalaria de Westeros, lideraram a carga. A terra tremeu sob o peso de milhares de cascos. Foi então que Aegon, de sua posição elevada no céu, deu o comando. Dracarys. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um inferno. Os 3 dragões mergulharam de 3 direções diferentes. Balerion veio pelo centro, Vhagar pela direita e Meraxes pela esquerda. E de suas bocas veio um mar de fogo. Fogo negro, fogo verde, fogo dourado. As chamas varreram o campo de trigo seco, que explodiu em um oceano de fogo instantaneamente. O vento que as asas dos dragões criavam atiçava as chamas, criando redemoinhos de fogo que envolviam regimentos inteiros. O exército dos 2 reis foi pego em uma armadilha de fogo. Os homens gritavam enquanto suas armaduras de aço se tornavam fornos, cozinhando os vivos. Os cavalos relinchavam em agonia, correndo cegamente para dentro das chamas. A fumaça preta e espessa encheu o ar, sufocando aqueles que o fogo não alcançava. Os arqueiros Targaryen, protegidos pelo fogo, dispararam suas flechas contra a massa de homens em pânico. A famosa carga de cavalaria, que deveria ter esmagado o exército de Aegon, nunca chegou. Os cavaleiros e seus cavalos foram reduzidos a cinzas antes mesmo de alcançarem as linhas inimigas. A batalha, se é que podia ser chamada assim, durou apenas alguns minutos. 4.000 homens foram queimados vivos. Dezenas de milhares ficaram gravemente feridos. O grande e orgulhoso exército dos 2 reis foi aniquilado. O rei Mern Gardener e todos os seus filhos, herdeiros e parentes morreram no fogo. A antiga e nobre casa Gardener foi completamente extinta. O campo de trigo dourado foi transformado em um deserto de cinzas e ossos enegrecidos, um lugar que seria para sempre conhecido como o Campo de Fogo. Foi a mais terrível e decisiva demonstração de poder da história de Westeros. E a mensagem, escrita em fogo e cinzas, era clara para todos os que ainda ousavam se opor a Aegon. A era dos homens e de seus exércitos havia acabado. A era do dragão havia começado. O rei Loren Lannister sobreviveu ao Campo de Fogo. Ele conseguiu escapar em meio ao caos, cavalgando por um anel de chamas, e viu com seus próprios olhos a aniquilação de seu exército e a extinção da casa Gardener. No dia seguinte, ele foi capturado pelas forças de Aegon. Quando foi levado perante o conquistador, em meio às ruínas fumegantes de seu acampamento, Loren Lannister, o Belo, o rei do rochedo, não ofereceu resistência. Ele depositou sua coroa e sua espada aos pés de Aegon e dobrou o joelho. Aegon, fiel à sua promessa, o levantou, confirmou-o como senhor de Rochedo Casterly e protetor do oeste. O leão, que era um rei, agora era um lorde. E ele havia aprendido uma lição que sua casa nunca esqueceria. O poder de um dragão era uma força que o ouro não podia comprar. A notícia do Campo de Fogo se espalhou por Westeros, mais rápido do que qualquer corvo poderia voar. Histórias de um campo transformado em inferno, de 4.000 homens transformados em cinzas, de uma casa real inteira apagada da existência. O terror era uma arma mais eficaz do que qualquer exército. E foi esse terror que marchou para o norte, em direção ao último grande reino que ainda se opunha a Aegon no sul, o norte. Torrhen Stark, o rei do inverno, ao ouvir sobre a catástrofe, reuniu todos os seus vassalos. Ele marchou para o sul com um exército de 30.000 nortenhos, homens duros e leais, prontos para defender seu lar. Eles chegaram às margens do rio Tridente e, do outro lado, viram o exército de Aegon. O exército de Aegon era menor, mas atrás deles, no campo, descansavam Balerion, Vhagar e Meraxes. Os 3 dragões, saciados de sua última matança, pareciam 3 colinas negras e fumegantes. Naquela noite, Torrhen Stark e seus conselheiros debateram sobre o que fazer. Seus generais mais impetuosos clamavam por um ataque.
Os nortenhos eram valentes. Eles não temiam a morte. Eles poderiam atravessar o rio e lutar com a fúria do lobo. Outros, mais cautelosos, aconselhavam a retirada, a se esconderem atrás dos muros do Fosso Cailin e a sangrarem o exército sulista em um longo cerco. Brandon Snow, o irmão bastardo do rei, se ofereceu para atravessar o rio sozinho durante a noite e tentar matar os dragões enquanto dormiam. Torren ouviu a todos. Ele pensou em Harrenhal, derretido como cera. Ele pensou nos 4.000 homens queimados no campo de fogo. Ele olhou para seus próprios homens, para seus rostos leais e corajosos, e ele tomou uma decisão. Ele não era um covarde, mas também não era um tolo. Ele era um rei, e o primeiro dever de um rei é proteger seu povo. Na manhã seguinte, Torren Stark atravessou o Tridente, não com seu exército, mas com apenas 3 de seus filhos e um pequeno grupo de lordes. Ele não carregava uma espada. Em suas mãos, ele carregava a antiga coroa dos reis do inverno, um círculo de bronze com runas dos primeiros homens e 9 pontas de ferro em forma de espada. Ele se aproximou de Aegon Targaryen e, sem uma palavra, se ajoelhou na lama da margem do rio e depositou sua coroa aos pés do conquistador. Aegon o aceitou como seu vassalo, nomeando-o Senhor de Winterfell e Protetor do Norte. A partir daquele dia, Torren Stark seria para sempre lembrado na história como o rei que ajoelhou. Alguns no norte o chamariam de covarde, mas muitos mais o chamariam de sábio, pois ele havia salvado 30.000 homens de um destino de fogo e cinzas. O norte havia se curvado. Enquanto Aegon aceitava a submissão do norte, a conquista dos reinos restantes continuava. A próxima tarefa era subjugar o reino da montanha e do vale, um lugar de uma beleza estonteante e de uma defesa natural quase perfeita. A Casa Arryn governava de sua fortaleza o Ninho da Águia, um castelo construído no topo de uma montanha tão alta que parecia flutuar entre as nuvens. O castelo era pequeno, mas era considerado absolutamente inexpugnável. O único caminho até ele era uma trilha de mulas traiçoeira, guardada por 3 castelos menores ao longo do caminho: os Portões da Lua, a Pedra e a Neve. Nenhum exército na história havia conseguido conquistar o Ninho da Águia. A rainha regente do vale na época era Shara Arryn, uma mulher conhecida tanto por sua beleza quanto por sua inteligência. Ela governava em nome de seu filho, o jovem rei Ronel Arryn, que era apenas um menino. Ao receber a ordem de Aegon para se render, Shara respondeu com confiança. Ela reuniu o exército do vale nos Portões Sangrentos, a passagem fortificada que guardava a entrada para o vale, e enviou a Aegon um retrato seu, esperando que sua beleza o persuadisse a uma aliança em vez de uma guerra. Ao mesmo tempo, ela fortaleceu as defesas do Ninho da Águia, segura de que seus muros e suas montanhas a protegeriam. Aegon encarregou sua irmã esposa, Visenya, da tarefa. E Visenya, com sua mente de guerreira pragmática, olhou para o problema e viu a solução óbvia. Os exércitos, os portões e os castelos de defesa eram irrelevantes. Por que marchar por uma montanha quando se pode voar sobre ela? Em uma manhã clara, Visenya montou em sua dragão, a experiente Vhagar. Ela não levou um exército. Ela não atacou os Portões Sangrentos, ela simplesmente voou. Ela subiu com Vhagar, passando pelas nuvens, circulando as lanças de pedra das montanhas. A visão daquela grande besta de bronze esverdeado voando sem esforço sobre as defesas que os Arryn consideravam perfeitas foi a primeira parte do ataque psicológico. Ela não atacou o Ninho da Águia, ela não cuspiu fogo, ela pousou com uma precisão impressionante no pequeno pátio central do castelo, um lugar que nunca antes havia sido tocado por um invasor. A rainha regente Shara saiu correndo para o pátio com seus guardas ao redor, apenas para encontrar Visenya Targaryen de pé ao lado da cabeça colossal de Vhagar. E sentado no joelho de Visenya,
Brincando com um dos anéis dela estava o pequeno rei Ronel. Ele havia visto o grande dragão pousar na janela de seus aposentos e, com a curiosidade inocente de uma criança, havia corrido para vê-lo de perto. Visenya não o havia sequestrado. Ele simplesmente foi até ela. A rainha Shara olhou para seu filho, sentado calmamente no colo da conquistadora, e depois para os olhos amarelos e reptilianos devagar. E ela entendeu. Muros não significam nada para quem tem asas. Em um único e audacioso movimento, Visenya havia tornado o castelo mais inexpugnável de Westeros em uma armadilha. Shara Arryn, a orgulhosa rainha da montanha, pegou a pequena coroa de seu filho e a entregou a Visenya, dobrando o joelho. O vale havia sido conquistado sem uma única baixa, não com um exército, mas com um único voo, e a compreensão de que, contra um dragão, a força de uma montanha é apenas uma ilusão. Com o norte, o oeste, a campina, as terras fluviais e o vale agora sob o domínio Targaryen, restava apenas um reino que se recusava a se curvar, o deserto rochoso e escaldante de Dorne. A tarefa de subjugar o reino mais ao sul foi dada a Rhaenys, a irmã-esposa mais jovem de Aegon. Sua abordagem, como sempre, foi diferente da de Visenya. Ela não liderou um exército. Ela voou para o sul sozinha, montada em sua bela dragão prateada, Meraxes, esperando que a diplomacia e a visão de seu poder pudessem garantir uma rendição pacífica, como havia acontecido no Vale. Mas Dorne era diferente. O povo dornês era uma mistura de ândalos e dos antigos Rhoynares, um povo que havia fugido de sua terra natal em Essos para escapar dos senhores de dragões de Valíria. O ódio aos dragões corria fundo em seu sangue. Eles eram governados não por um rei, mas por uma princesa, Meria Martell, uma mulher idosa, cega, obesa e quase careca, mas cuja mente era tão afiada e teimosa quanto o aço de lança solar, sua fortaleza. Quando Rhaenys e Meraxes sobrevoaram Dorne, elas não encontraram exércitos reunidos para a batalha. Em vez disso, encontraram castelos e cidades quase vazios. Quando ela pousou nos pátios das grandes fortalezas, apenas mulheres, crianças e velhos vinham para cumprimentá-la. Os exércitos dorneses haviam simplesmente desaparecido, derretido no deserto que eles conheciam tão bem. Eles se recusaram a dar a Rhaenys a batalha que ela esperava. Era uma estratégia de resistência passiva, frustrante e incrivelmente eficaz. Finalmente, Rhaenys voou para a capital, Lança Solar, para confrontar a princesa de Dorne. Ela encontrou Meria Martell, a sapa amarela de Dorne, em seu salão do trono. Rhaenys, jovem e bela, a conquistadora montada em um dragão, transmitiu a mensagem de Aegon. "Eu tenho uma oferta para você", disse a princesa idosa, sua voz fraca, mas cheia de uma força inflexível. "Mas não é de rendição." Rhaenys, impaciente, respondeu: "Eu voltarei com fogo e sangue." A princesa Meria simplesmente sorriu. "Este é o nosso lema também", ela disse, referindo-se ao lema Martell: "insubmissos, não curvados, não quebrados." Ela continuou: "Vocês não nos encontrarão, não lutarão conosco e não nos queimarão. Dorne não tem rei e Dorne não se curvará." Frustrada e incapaz de travar uma guerra contra um inimigo que se recusava a lutar, Rhaenys montou em Meraxes e deixou Lança Solar. Ela voou de volta para o norte para se juntar a Aegon. Por enquanto, eles deixariam Dorne em sua independência teimosa. A conquista dos outros 6 reinos era mais premente. Mas a troca de palavras entre a jovem rainha e a velha princesa foi uma profecia. Dorne não seria conquistada da mesma forma que os outros. Eles não travariam batalhas campais para serem queimados pelo fogo do dragão. Eles usariam o sol, a areia e sua teimosia como armas. O beijo diplomático de Rhaenys havia sido recusado.
E a guerra que um dia viria a Dorne seria longa, amarga, e custaria aos Targaryen um preço muito mais alto do que eles poderiam imaginar. Com 6 dos 7 reinos agora dobrados sob seu domínio, restava apenas um último passo para Aegon consolidar seu poder, não apenas militarmente, mas espiritualmente. Ele marchou com seu exército para o sul, em direção à Vila Velha. Vila Velha era a maior e mais rica cidade de Westeros, um grande porto e o centro do conhecimento, lar da cidadela dos mestres. Mas mais importante, era o centro da fé dos Sete, o lar do Alto Septão, a voz dos deuses na terra. Conquistar Westeros sem o apoio da fé seria uma vitória vazia, que levaria a décadas de rebelião. A cidade era governada pela Casa Hightower, uma das mais antigas, ricas e prudentes de todo o continente. O senhor de Vila Velha na época, Manfred Hightower, era um homem cauteloso. Ele não havia se juntado ao exército dos 2 reis no Campo de Fogo, preferindo esperar para ver para que lado o vento soprava. Agora, o vento soprava um vendaval de fogo de dragão em sua direção. Seu exército era poderoso e sua cidade bem defendida. Ele poderia ter lutado, mas o Alto Septão, o líder de sua fé, interveio. O Alto Septão era um homem idoso que, segundo se dizia, podia ver o futuro. Ele se trancou no septo estrelado por 7 dias e 7 noites, jejuando e rezando em busca de orientação divina. Na 7ª noite, ele teve uma visão. Ele viu Vila Velha queimando, suas belas torres de mármore se transformando em tochas negras, se Lord Hightower ousasse se opor aos Targaryen. Mas ele também viu que, se a cidade abrisse seus portões, a casa Targaryen se tornaria uma protetora da fé, e não sua destruidora. A fé dos 7, ele percebeu, sobreviveria e prosperaria sob o governo dos dragões, enquanto a resistência levaria apenas à aniquilação. Quando o exército de Aegon chegou aos portões de Vila Velha, eles os encontraram abertos. Não havia soldados nas muralhas. Lord Manfred Hightower saiu para encontrar Aegon, não com uma espada, mas com as chaves da cidade. Ele ofereceu sua lealdade e a de seu povo. Aegon aceitou a rendição, e a cidade foi poupada. A conquista de Vila Velha foi uma conquista sem sangue, vencida não pelo medo, mas pela fé e pela prudência. 3 dias depois, Aegon Targaryen entrou no septo estrelado. O lugar era de uma beleza de tirar o fôlego, com janelas de cristal que lançavam arco-íris no chão de mármore. Lá, diante dos 7 altares, o Alto Septão em pessoa ungiu Aegon com os 7 óleos sagrados. Ele o proclamou Aegon da casa Targaryen, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Era a legitimação final. Ele não era mais apenas um conquistador valiriano. Ele era o rei escolhido pelos deuses de Westeros. Com a bênção da fé, sua conquista estava para todos os efeitos completa. Os 7 reinos, com a teimosa exceção de Dorne, agora eram um só. Após sua unção em Vila Velha, Aegon era inquestionavelmente o rei. Mas ele sabia que a paz que havia conquistado era frágil, mantida pelo medo de seus dragões. Ele precisava de um símbolo tão poderoso e inesquecível que lembraria a todos os lordes de Westeros por séculos o preço da rebelião e a origem de seu novo reino. Ele encontrou esse símbolo nas armas de seus inimigos derrotados. Ele retornou ao seu pequeno forte de madeira e terra na foz do Água Negra, o lugar que agora era a capital de fato de seu novo reino. E para lá, ele ordenou que fossem trazidas as espadas de todos os lordes e reis que ele havia subjugado. Dos lordes das terras fluviais, ele pegou as lâminas dos homens de ferro que haviam sido mortos na queima de Harrenhal. De Orys Baratheon, ele recebeu as espadas dos cavaleiros da tempestade caídos na última tempestade. Do agora Lord Lannister,
Vieram as belas espadas de aço dourado dos cavaleiros que haviam morrido no campo de fogo. E do Lord Stark vieram as longas e pesadas espadas de aço nortenho, entregues em rendição e não em derrota. Carroças e carroças de espadas chegaram ao Aegon Forte, lâminas de todos os tipos e qualidades, espadas largas, espadas longas, espadas grandes, espadas quebradas, espadas retorcidas pelo fogo do dragão, espadas que haviam pertencido a grandes heróis e a tiranos cruéis. Cada uma era uma história. Cada uma era um juramento de lealdade quebrado ou forjado. Milhares delas se empilharam no pátio do forte, uma montanha de aço que brilhava sob o sol. Era um tesouro de guerra, mas Aegon não tinha interesse no valor do metal. Ele tinha interesse no seu significado. Ele não as derreteria para fazer novas armas. Ele as usaria para criar algo novo, algo que o mundo nunca havia visto. Ele queria um trono, mas não um trono de ouro ou de madeira esculpida. Ele queria um trono que servisse como uma lição constante. Um trono que lembrasse a todos que se sentassem nele e a todos que se ajoelhassem diante dele que seu reino não havia nascido de promessas ou de alianças, mas de fogo e de sangue. Ele convocou os ferreiros de seu exército e lhes deu uma ordem simples e terrível. Eles deveriam pegar aquelas 1000 espadas, as lâminas de seus inimigos, e forjar com elas um assento para o rei. Não era para ser um trabalho de beleza ou de conforto, era para ser um trabalho de poder. As espadas não deveriam ser completamente derretidas, mas sim aquecidas, dobradas e marteladas juntas, mantendo suas formas originais, suas pontas e seus gumes afiados. E o fogo que seria usado para forjar este trono não viria de uma fornalha comum. Viria da garganta do próprio Balerion, o terror negro. A preparação para a criação do símbolo mais icônico e perigoso de Westeros havia começado. A forja do Trono de Ferro não foi um trabalho de dias, mas de meses. O pátio do Aegon Forte foi transformado em uma fornalha a céu aberto. Os melhores ferreiros de Pedra do Dragão e de Westeros foram convocados, não para criar uma obra de arte, mas para domar um monstro de metal. O processo era um espetáculo de terror e de maravilha. As 1000 espadas dos inimigos rendidos eram empilhadas em uma grande pira. E então Aegon convocava Balerion. O grande dragão negro descia do céu, e a um comando de seu mestre, cuspia seu fogo negro sobre a pilha de aço. O calor era tão intenso que derretia a terra ao redor da pira, transformando-a em vidro. As espadas não se liquefaziam completamente. Elas se tornavam brancas de tão quentes, maleáveis, cedendo sob o calor inimaginável. Os ferreiros, protegidos por escudos pesados e roupas de couro encharcadas, corriam para a pilha brilhante. Com pinças gigantes, eles puxavam as lâminas semi-derretidas e as levavam para as bigornas. E então o martelar começava. Era um som constante, dia e noite, o som de um reino sendo forjado à força. Eles não tentaram alisar as lâminas ou remover seus gumes. A ordem de Aegon era clara. O trono deveria ser perigoso. As espadas foram marteladas e fundidas umas sobre as outras, criando uma estrutura caótica e assimétrica. As pontas das lâminas foram intencionalmente deixadas para fora, como os dentes de uma besta de metal. Os braços do trono foram feitos de cabos de espada retorcidos, e o encosto era uma teia de lâminas quebradas e pontas afiadas. Era feio, brutal e absolutamente inconfundível. Quando finalmente ficou pronto, era uma monstruosidade. Uma cadeira imensa e assimétrica de metal negro e retorcido, com centenas de pontas e gumes afiados em todas as direções. Era como Aegon queria, o trono mais desconfortável do mundo. A lenda dizia que ele o havia feito assim de propósito, para que nenhum rei jamais se sentasse com facilidade. Um lembrete constante de que governar não é um direito, mas um fardo perigoso. O trono era tão perigoso que mesmo Aegon, ao se sentar nele pela primeira vez,
sofreu um corte em sua perna. Ele foi erguido no grande salão de madeira do Aegon Fort, e quando os lordes de Westeros foram convocados para a primeira grande corte do rei, eles viram o que havia sido feito com as espadas de seus pais e avós. Eles viram o poder, a brutalidade e a mensagem inegável. Ajoelhar-se diante daquele trono não era apenas um ato de lealdade. Era um ato de submissão a uma força que podia derreter espadas e castelos com a mesma facilidade. O Trono de Ferro se tornou o símbolo da dinastia Targaryen, a personificação de seu lema: fogo e sangue. A conquista militar havia terminado. A era do governo, sentada sobre um trono de lâminas, havia apenas começado. Com a conquista assegurada e o trono de ferro forjado, Aegon começou a tarefa mais difícil: governar. Ele provou ser um rei sábio e justo. Viajava constantemente pelo reino, ouvindo as queixas de seu povo, tanto dos lordes quanto dos plebeus. Ele respeitava as leis e os costumes dos reinos que havia conquistado, interferindo apenas quando necessário. Ele estava construindo um reino, não apenas com medo, mas com respeito. No entanto, a paz em Westeros era uma planta jovem e frágil, e as sementes do ódio ainda existiam. A primeira grande ameaça ao seu reinado não veio de um exército, mas da sombra de uma adaga. Durante uma de suas viagens por Porto Real, a cidade que começava a crescer ao redor do Aegon Fort, Aegon foi atacado. Assassinos dorneses, em um ato de desafio contínuo de seu reino insubmisso, tentaram matar o rei e suas irmãs. Aegon e suas irmãs eram guerreiros e se defenderam, mas o ataque foi um choque. Foi a pragmática Visenya quem agiu. Ela desembainhou sua espada, a Irmã Negra, e matou os assassinos com uma eficiência mortal, salvando a vida de seu irmão-marido. O incidente abalou Aegon. Ele percebeu que, embora fosse um rei, ainda era um homem que podia ser morto. Visenya, sempre a mais severa e protetora, usou o ataque para provar um ponto que ela vinha defendendo há tempos. Os guardas normais de Aegon não eram suficientes. Ele precisava de uma guarda de elite, os melhores espadachins de todo o reino, cujo único propósito, dia e noite, fosse garantir a segurança do rei e de sua família. Aegon concordou, e assim a guarda real foi criada. Visenya, que idealizou a ordem, baseou seus preceitos em juramentos antigos e em um ideal de cavalheirismo absoluto. Seriam 7 cavaleiros, um número sagrado para a fé. Eles não teriam terras, não teriam esposas, não teriam filhos. Sua única família seria o rei. Sua única vida seria o serviço. Em troca, eles seriam elevados acima de todos os outros cavaleiros, uma irmandade de elite, vestindo mantos brancos como a neve para simbolizar a pureza de seu propósito. Os primeiros 7 cavaleiros foram escolhidos a dedo, selecionados entre os mais leais e habilidosos guerreiros que lutaram na conquista. Eram homens de diferentes casas e de diferentes reinos, um símbolo da nova unidade de Westeros. Eles fizeram seus juramentos perante o Trono de Ferro, ajoelhando-se diante de Aegon e Visenya, prometendo suas vidas em serviço. A criação da Guarda Real foi um dos atos mais duradouros do reinado de Aegon. Era um reconhecimento de que, mesmo para um senhor de dragões, a ameaça mais perigosa muitas vezes não vem de um campo de batalha, mas de uma sombra em um beco. Era a criação de um escudo humano, 7 homens brancos, para proteger o rei dragão e o reino que ele havia forjado. Com os 6 reinos pacificados e seu governo estabelecido, a atenção de Aegon se voltou para a única peça que faltava em seu quebra-cabeça: Dorne. A recusa teimosa da princesa Merya Martell em se curvar era uma afronta ao seu ideal de um reino unido. E assim começou a Primeira Guerra Dornesa. Mas esta não seria uma guerra de grandes batalhas campais como as que ele havia vencido. Esta seria uma guerra de areia, sol e sombras,
Aegon enviou Orys Baratheon e um grande exército para marchar por terra, enquanto ele mesmo atacava pelo céu. A princípio, a conquista pareceu fácil. Os castelos dorneses, ao longo da fronteira, caíram rapidamente. Lança Solar, a capital, foi tomada com pouca resistência. Aegon proclamou a vitória e deixou Rhaenys e Orys para governar Dorne, retornando para Porto Real. Foi um erro. No momento em que ele partiu, Dorne se levantou. Os dorneses não travavam uma guerra honrada. Eles travavam uma guerra inteligente. Eles usavam o deserto como sua maior arma. Exércitos inteiros marchavam para o deserto e simplesmente desapareciam, morrendo de sede e de calor. As guarnições deixadas nos castelos eram assassinadas durante a noite, suas fontes de água envenenadas. Era uma guerra de guerrilha, de emboscadas, de ataques rápidos e recuos para o deserto. Era uma guerra que os dragões não podiam vencer. Um dragão pode queimar um exército em campo aberto, mas não pode queimar um inimigo que se recusa a se mostrar. A guerra se arrastou, sangrenta e frustrante. Orys Baratheon foi capturado e mutilado, mas a maior tragédia ainda estava por vir. No 10º ano do reinado de Aegon, Rhaenys, a rainha amada, estava voando em sua dragão prateada, Meraxes, sobre o castelo de Toca do Inferno. Os dorneses haviam revelado sua arma secreta. De dentro do castelo, eles dispararam um grande dardo de uma balista, uma arma conhecida como escorpião. O dardo de ferro, com quase 4 metros de comprimento, atingiu Meraxes em seu olho, sua única vulnerabilidade. O grande dragão prateado soltou um último e terrível grito de agonia e caiu do céu como uma pedra. A queda de Meraxes destruiu metade do castelo de Toca do Inferno, e tanto a dragão quanto sua cavaleira, a rainha Rhaenys, morreram na queda. O destino exato de Rhaenys nunca foi conhecido. Seu corpo nunca foi recuperado. Alguns dizem que ela foi esmagada sob sua montaria. Outros que ela sobreviveu à queda apenas para ser torturada até a morte por seus captores. A única certeza era que ela havia partido. A mais jovem dos 3 conquistadores, a exploradora, a rainha que amava voar, havia sido derrubada dos céus. A conquista, que até então parecia uma saga de vitórias ininterruptas, havia finalmente provado seu gosto mais amargo, o da perda. A notícia da morte de Rhaenys e Meraxes caiu sobre a casa Targaryen como um inverno nuclear. A dor de Aegon foi tão profunda que ele se isolou, a tristeza o transformando em um fantasma em seu próprio castelo. Mas a dor de Visenya foi diferente. Sua tristeza se transformou em uma fúria fria e branca, uma sede de vingança que só poderia ser saciada com fogo. Os 2 conquistadores restantes, em seu luto compartilhado, desencadearam um período de 2 anos de terror sobre Dorne, que seria conhecido como a Fúria do Dragão. Não havia mais estratégia. Não havia mais tentativas de conquista. Havia apenas punição. Aegon e Visenya, montados em Balerion e Vhagar, voaram para Dorne. E um por um, eles queimaram cada castelo e fortaleza dornesa que encontraram. Eles não buscavam rendição. Eles queimavam as muralhas, as torres e os campos. Mas mesmo diante da aniquilação, os dorneses não se quebraram. Eles abandonavam seus castelos antes que os dragões chegassem, refugiando-se em passagens subterrâneas secretas ou no deserto profundo, deixando para trás apenas fortalezas vazias para serem queimadas. Era uma vingança contra pedras e areia, uma fúria que não encontrava alvo. Aegon, em sua dor, chegou a colocar recompensas pelas cabeças de cada lorde dornês. E os dorneses responderam fazendo o mesmo, oferecendo ouro por qualquer Targaryen ou seus aliados. A guerra se tornou um ciclo vicioso de assassinatos e de incêndios, que não levava a lugar nenhum. Westeros sangrava e a dor de Aegon não diminuía. Foi a chegada de uma carta de Dorne que finalmente mudou o curso das coisas.
A princesa Meria Martell, a Sapa Amarela, havia morrido de velhice. Seu filho, Nimor, agora governava, e ele, cansado da guerra, enviou sua própria filha, Deria, a Porto Real, com uma oferta de paz. Ela foi levada perante Aegon, que estava sentado no trono de ferro, frio e implacável. Ela lhe ofereceu um tratado de paz, mas não de submissão. Dorne permaneceria independente. Aegon estava prestes a recusar, sua dor ainda muito crua. Mas então, a princesa Déria lhe entregou uma carta pessoal de seu pai, destinada apenas a ele. Ninguém sabe o que estava escrito naquela carta. Aegon a leu em silêncio. Seu rosto, que era uma máscara de fúria, se contorceu. Ele apertou tanto os braços do trono de ferro que suas mãos sangraram. Quando ele terminou de ler, ele se levantou, voou para a Pedra do Dragão e queimou a carta nas chamas de sua lareira. Na manhã seguinte, ele voltou para Porto Real. Ele concordou com a paz. A primeira guerra dornesa havia terminado. Dorne permaneceu insubmissa. A morte de Rhaenys nunca foi verdadeiramente vingada. Qualquer que fosse o segredo naquela carta, ele foi poderoso o suficiente para quebrar a fúria de um rei e de seu dragão. Aegon, o Conquistador, havia finalmente aprendido a lição mais difícil de todas. Havia algumas coisas que nem mesmo o fogo de dragão podia conquistar. A vontade de um povo livre e a dor da perda de quem se ama. Ele era o rei de um reino unido, mas um reino com uma ferida aberta em sua fronteira sul. Um lembrete constante de que sua conquista, por mais grandiosa que fosse, não havia sido perfeita. E assim, a paz, uma paz imperfeita e cheia de cicatrizes, finalmente se estabeleceu sobre Westeros. A fúria do dragão se extinguiu, deixando para trás apenas a dor e as cinzas. Aegon Targaryen, o primeiro de seu nome, guardou sua espada, a Blackfyre, e raramente a empunhou novamente. Ele havia passado a primeira metade de sua vida como um conquistador. Ele passaria a segunda metade como um rei. Ele dedicou o resto de seu reinado a unir o continente que havia unido à força. Ele viajou, ouviu e governou com uma sabedoria que muitos não esperavam do homem que montava o terror negro. Ele supervisionou a construção da Fortaleza Vermelha sobre as fundações de seu antigo forte, transformando o acampamento de madeira em uma fortaleza de pedra vermelha que se tornaria o coração do reino. Ele respeitou a fé, protegeu a cidadela e, com a ajuda de Visenya, forjou os 7 reinos em uma única nação, sob uma única lei, a paz do rei. Ele nunca se casou novamente. O fantasma de Rhaenys o assombrou pelo resto de seus dias. Ele encontrava conforto em Visenya, sua parceira no poder e na dor, e em seus filhos, que continuariam a linhagem do dragão. Mas a alegria de seus anos de juventude nunca retornou por completo. O peso da coroa e o peso do trono de ferro era real. Ele havia sonhado em ser um rei, mas descobriu que governar era uma tarefa muito mais difícil e muito menos gloriosa do que conquistar. A história de Aegon não é apenas a história de um homem e seus dragões. É a história de como um mundo antigo e fraturado foi queimado e refeito à imagem de uma única e poderosa vontade. É uma lenda de fogo e de sangue, de ambição e de perda. Ensina-nos que os maiores impérios são muitas vezes construídos sobre as maiores tristezas e que até mesmo os senhores de dragões, que podem derreter castelos, são impotentes contra a teimosia de um povo e a dor de um coração partido. O conquistador se foi. Seus dragões um dia também se irão, mas o que ele construiu permaneceu. O trono de ferro, forjado com as espadas de seus inimigos. A cidade de Porto Real, nascida da lama e do fogo. E, acima de tudo, a ideia de um único reino, uma nação chamada Westeros. Um legado que seria disputado, amaldiçoado e amado por seus descendentes por 300 anos, em um ciclo interminável de glória e de ruína.
Mas essa é uma história para outra noite. Por agora, a nossa chegou ao fim. O fogo do terror negro se apagou. A mesa pintada está coberta de poeira. E o trono de ferro aguarda, frio e silencioso, pelo próximo rei. O conto foi contado. Bons sonhos.